Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma sexta-feira no nosso Mercado em Análise, fazer um balanço rápido aqui dessa semana que está encerrando hoje e que marcou a segunda-feira, foi o fechamento do mês de agosto, né? Começando um pouquinho falando aqui do cenário externo, a gente teve a escalada do vírus na Índia, isso gerou uma certa preocupação no início da semana, mas tivemos também muitas boas notícias aqui, como os PMIs que saíram, né? O PMI é aquele indicador de o termômetro do mercado e como está o sentimento do mercado. A gente teve o PMI da China logo na segunda-feira que animou bastante o mercado, a indústria inclusive lá voltou a exportar. A gente teve PMI industrial nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive o do Brasil foi o melhor do mundo. PMI dos serviços na Europa também foi bastante positivo, foi um dado que trouxe bastante animação, embora também na Europa a gente teve um dado de deflação, que isso é bastante, acende um sinal de alerta, e a expectativa lá era de uma inflação de 0,2, veio uma deflação de 0,2, então fica aí a dúvida de como vai ser a retomada da economia europeia, que já há bastante tempo não consegue crescer e não consegue emplacar um crescimento mais sustentável. A gente teve já no final da semana aqui, mais especificamente ontem, na quinta-feira, as bolsas nos Estados Unidos, principalmente a bolsa de tecnologia, a Nasdaq, afundou, caiu 5% lá, né? As pessoas estão receosas com o tanto que vem subindo, é recorde atrás de recorde, então as ações de tecnologia têm subido bastante e ontem afundaram, caíram 5%, só para vocês terem uma noção do que representa essa queda de 5%. Isso é mais ou menos o que as bolsas lá perderam ontem, é o equivalente a mais ou menos 15 vezes o tamanho da bolsa brasileira. Então você imagina aí o tamanho, a magnitude que é a bolsa ter caído 5% lá, foi realmente uma queda muito forte. Hoje continua caindo, mas caiu um pouquinho menos. E a gente teve inclusive o VIX, que é um indicador de volatilidade, ele fala média aí um pouquinho como é que está o sentimento do investidor em relação ao mercado, ele disparou ontem também, em função dessa queda muito forte por lá. Há quem afirme, inclusive, que isso é apenas uma troca, as pessoas estão saindo das ações de empresas de tecnologia para vir para outros setores mais sólidos, já que a economia começa a mostrar retomada lá, principalmente com um dado que saiu hoje, que foi o relatório de emprego urbano dos Estados Unidos. Isso é muito importante, inclusive, para o cenário de eleição presidencial que ocorre esse ano lá. A gente teve criação de novas vagas, teve aumento de renda, teve queda na taxa de desemprego, tudo isso saiu bastante positivo por lá hoje, mas como seguindo o movimento ainda de queda, ontem caiu, continua caindo um pouquinho por lá hoje, na sexta-feira aqui no Brasil, também a bolsa caiu um pouquinho hoje, mas a gente vai falar já já sobre isso. Especificamente falando sobre o cenário interno, a gente teve a principal notícia dessa semana foi o PIB que saiu na terça-feira, o PIB do segundo trimestre de 2020, que saiu ali é o coração da crise, né? Abril, maio e junho, então ali pegou a crise total, o trimestre completo, já que os dados do primeiro trimestre a gente só tinha pego ali janeiro, que ainda não tinha esse impacto muito forte do coronavírus, mas no segundo trimestre, não, abril, maio e junho, pegou do começo ao fim a crise do coronavírus. Então a gente teve uma queda de 9,7% do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre também desse ano, e uma queda de 11,4% do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda, embora já esperada, ela foi acima da expectativa, né? O mercado esperava aí uma queda de 9%, caiu 9,7%. No trimestre ano a ano, uma expectativa era de 10,5%, caiu 11,4%. Queda principal no setor de serviços, né? Caiu também 9,7%. A agropecuária, que ainda subiu um pouquinho, ficou 0,2% positivo, mas como o peso é muito pequeno no PIB, isso acaba sendo muito pouco representativo, tá? As quedas, principais destaque de queda desse PIB foi a queda no consumo das famílias, que caiu 12%, e nos investimentos, que caiu 15% em relação ao primeiro trimestre desse ano também. A indústria e o consumo, como isso é dado até junho, né? A gente já tem julho e agosto, nós já estamos em setembro, então a gente já vê uma retomada da indústria e do consumo, que nesses meses já tem mostrado aí uma recuperação. Outra notícia importante foi que a Câmara aprovou a lei do gás, isso já era bastante esperado, foi uma bandeira levantada pelo Paulo Guedes. Ele fala que isso deve atrair aproximadamente 40 bilhões de reais de investimento para o país e pode cair o custo do gás em até 40%. Isso gera um impacto positivo desde a indústria, que utiliza isso como energia, até o consumo da gente, das famílias em casa, já que a gente também utiliza aí o famoso botijão de gás, né? O gás a granel como mais se utiliza hoje, mas enfim, o gás de cozinha também deve cair, deve ter queda de gás aí nos próximos meses.
Terceiro ponto importante, fundamental, foi no mesmo dia do anúncio da queda do PIB, uma notícia ruim, o governo soltou uma notícia boa para o mercado, que foi a reforma administrativa, né? E eu falo para o mercado porque, obviamente, uma reforma dessa magnitude, ela mexe muito com os ânimos das pessoas, principalmente do funcionalismo público, que é, de fato, quem é mais afetado, mas essa reforma veio de forma a tentar gerar menos impacto e menos desgaste no Congresso, já que ela só vai mexer com quem ainda vai entrar no setor público, ou seja, os servidores atuais não sofrerão impacto nenhum, isso deve ter menos resistência por parte do Congresso e por parte do próprio funcionalismo. Tá? As discussões aí ficaram porque a Câmara, a parte do Legislativo e do Judiciário ficaram fora, né? O Bolsonaro, o governo, afirma que cada um deve fazer a sua reforma, cada poder deve fazer a sua reforma, mandou do governo federal, mas a expectativa, até o próprio presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, já falou que quer reformar também a forma de carreira na Câmara dos Deputados. Em relação aos mercados, a gente teve na segunda-feira o fechamento do mês de agosto, foi um mês complicado, a gente teve o IMA-B negativo, o IMA-B 5+, caiu forte, mais de 3%, a gente teve o IRFM1+, também negativo, a gente vinha numa espiral positiva aí de abril, maio, junho, julho, positivo, agora em agosto fechamos no campo negativo nesses índices, mas no acumulado do ano a gente continua no campo positivo, com exceção do IMA-B 5+, falando obviamente de renda fixa. Na renda variável a gente teve também a Bolsa que continua aí no negativo esse ano, e essa semana aqui de setembro também, essa primeira semana, né, a gente continua também negativo, já que a Bolsa caiu forte ontem, caiu mais está caindo hoje, ainda não encerrou o dia, mas está caindo, e aí a gente tem isso refletindo também o ânimo do setor externo, né, das bolsas nos Estados Unidos. Semana que vem é uma semana bastante incerta, a gente vai ter muita discussão ainda em torno de vacina de Covid, da própria reforma administrativa, que aí de fato as pessoas já vão ter digerido a proposta, vai começar a ter muito mais discussão do que teve essa semana, e a gente espera que seja mais uma semana positiva para a gente, para o mercado e para todo mundo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, até a semana que vem, se cuidem.